uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre, então, possa permanecer conosco. Se hoje, durante essa noite, em especial nesse momento, ao invés da exposição doutrinária, que está marcada para agora, eu pegasse o microfone e perguntasse a vocês, qual o propósito que você tem para a sua vida? Será que de uma forma automática, uma forma muito rápida, alguém teria a resposta para me dar? E se tem, o que você está fazendo para torná-lo possível, se não tem? Será que nós temos as respostas dentro de nós? Acredito que poucos a teriam tão rapidamente. Pediriam um tempo para pensar, pediriam uns minutos para refletir, para depois, então, ser dada a resposta. Essa situação que eu propus agora aqui também foi enfrentada através de uma enquete que um trabalhador espírita fez numa casa espírita em São Paulo. E ele obteve a mesma resposta. Ninguém tinha, de uma forma rápida, automática, a resposta para o propósito da sua vida. E nós, como seres que buscam exemplos para seguir, nós gostamos de nos comparar ou seguir determinadas pessoas. Pessoas essas que têm bons exemplos, aqueles que bem se encaminharam. E nós buscando ensinamentos para nortear a nossa caminhada também. Vamos buscar no exemplo de Allan Kardec. Algo que nos traz alguns questionamentos. Kardec, depois de ter lançado todos os livros da codificação, de ter feito várias viagens, vários estudos, em 31 de março de 1869, quando ele se preparava para mudar a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque ele queria um espaço mais amplo, porque a sociedade estava se expandindo, às 14 horas ele foi vitimado do rompimento de um aneurisma. E ele desencarnou rapidamente, inesperadamente. Depois de lançar, então, os 5 livros, de viajar por diversas cidades, pelos países próximos à França, porque ele queria divulgar com mais precisão, queriam que todos lhe conhecessem para que em si passasse a conhecer a doutrina espírita. Só que ele não sabia que a sua tarefa naquele momento havia acabado. Kardec tinha uma preocupação muito grande com o que seria feito com a doutrina espírita após o seu desencarne. Ele era um homem experiente, sabedor de que tudo precisa ser cuidadosamente planejado, elaborado. Ele deixou esse grande exemplo para nós. Nós precisamos nos programar. Nós precisamos nos planejar. Planejar a nossa vida. Pensar nossos atos, pensar nossas ações. Ele falava também que o dia de hoje deve ser por nós muito bem trabalhado, muito bem vivido, porque a gente desconhece o que vai acontecer daqui a minutos. Agora eu posso estar aqui fazendo a exposição doutrinária, daqui a minutos não estar mais. E vocês já pararam para pensar que de uma hora para outra, qualquer um de nós pode retornar para o mundo espiritual? Tem até um ditado popular que diz que para morrer, basta estar vivo. A gente não gosta de falar disso. Muitos até batem na madeira. Mas a gente precisa sim falar. A gente precisa sim fazer reflexões. E isso que a doutrina espírita nos propõe. E com muita assiduidade, a espiritualidade vem nos falar
da importância do tempo em nossas vidas. O que nós estamos fazendo desse tempo? Muitos de nós, várias pessoas, se não nós, exemplos próximos a nós, estamos deixando o tempo passar. Como se a gente fosse eternos encarnados. O tempo passa, o tempo voa, e praticamente quando eu estou desencarnando, e muitas vezes nem tempo para isso tem, eu começo a me perguntar, o que eu fiz da minha vida? O grande líder budista, Dalai Lama, com a simplicidade própria dos sábios, ele nos disse que o propósito da nossa existência é buscar a felicidade. Eu acho que é uma questão unânime. Todos nós queremos ser felizes. Então eu questiono, por que nós erramos tanto o foco da nossa existência? Por que lutamos incisivamente naquilo que não acreditamos, naquilo que não queremos, naquilo que não nos torna felizes? A sociedade atual, ela é muito valorizada a conquista intelectual, os valores financeiros, as benesses do poder, provocando uma competitividade entre nós, exaltando em nós aquilo que nós temos, podemos dizer assim, de mais feio, de pior, que é o egoísmo e o orgulho. E com isso nós vamos nos deslocando em busca desses interesses mesquinhos e levianos, e a gente vai vamos nos desviando da nossa missão. E em muitos momentos, nós nem expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sabe, aquilo que interessa a nós, a gente faz. A gente muitas vezes vai no embalo da multidão. Depois, não encontrando satisfações naquilo que a gente busca, desses bens mesquinhos, desses bens levianos, a gente não consegue conquistar tudo isso. Nós somos incentivados pela própria sociedade que a gente seguiu para que a gente faça uso de entorpecentes para anestesiar as nossas frustrações. Enquanto ocorrer epidemias de depressão, epidemias de ansiedade, outros transtornos emocionais, a gente vai ver e perceber que nós ainda estamos insatisfeitos com o propósito da nossa vida. Nós não estamos contentes. Porque ela aflora na forma de uma doença. É grande hoje o número de pessoas que buscam na bebida, nas drogas, no uso desequilibrado de medicamentos, uma fuga para esses problemas. Uma fuga para aquilo que ele não encontra de bom em si. Uma fuga das suas dificuldades. Só que a gente bem sabe que essa fuga é ilusória. Porque uma vez que passa o efeito da droga, dos medicamentos, do álcool, os problemas estão lá. E se eles surgiram é porque há necessidade da gente resolver esses problemas. Positivamente, o que isso traz de bom para nós? Essas situações vivenciadas, essas frustrações. É que diante destes desequilíbrios de forma generalizada, demonstra a nós que há necessidade de mudança. E quando a gente percebe que há, a gente deve ser um instrumento em favor dessa mudança. Em favor da gente dar novos rumos para a nossa vida. É quando então passamos a entender que esta encarnação é um pequeno, mas importante segmento da eternidade espiritual.
E aí, nós devemos mobilizar as forças para procurar os reais motivos da vida, na situação em que nos encontramos. Na exposição dessa noite, a gente buscou, num artigo do Luiz Roberto, que está lá no site do Seara. O nosso site é rico em artigos, dentre outras situações. Então, assim, vale a pena a gente ler os artigos na íntegra. Em especial esse que fala do propósito da vida. Vitorioso, diz também, lá no artigo, é aquele que descobre qual é a sua missão e se esforça para cumpri-la em sua integralidade. Então, feliz é aquele que já descobriu o que quer da sua vida. O que está fazendo da sua vida. E feliz ele será quando ele escolher o melhor caminho. Quando ele optar para reais valores. Quando ele buscar o seu aprimoramento moral. Honório, através do Afro Stefanini, do livro que o Lucas mostrou para nós antes, Dias Felizes, ele nos traz belíssimos ensinamentos. E o capítulo 19 também ele tem como tema, o principal propósito, ele também embasa o nosso estudo dessa noite. E ele cita, então, uma frase no início do capítulo, uma frase do Cristo, trazida por Mateus. Aí ele diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Então aqui a gente já tem o primeiro questionamento para essa noite. O que para nós é mais valioso? O que a gente busca nessa vida? O que a gente espera da doutrina espírita? O que ela vem nos auxiliar nessa caminhada? Porque tem valores, tem bens que para nós não vai nos trazer nada. E nós temos que melhor escolher. Se a gente observar a nossa vida, nós vamos ter sinais claros se a gente está fazendo uma boa escolha. Vai nos indicar esse questionamento diante da nossa vida, se a gente tomou o rumo certo, se a gente tem algo para mudar, se a gente deve mudar a estrada. Se a gente está no uso equilibrado das leis da vida, ou se a gente está se desgastando de uma forma que não é a ideal. Se estamos fazendo bom uso dos talentos que Deus nos deu. Mas esse questionamento de Jesus, que Honório traz lá no início do capítulo, é muito maior do que a gente criar reflexões acerca de bens materiais, acerca de bens espirituais. Ele traz no fundo a questão do nosso propósito existencial, para oportunizar a nós a busca daquilo que é essencial para nós. E o que é essencial para nós? São os valores morais, as conquistas internas. Honório também vai nos falar que quando o espírito se descobre como ser imortal, ele encontra o sentido da vida. Então ele vai começar a se questionar, mas se eu tenho uma caminhada daqui para frente, será que tudo eu posso fazer? Se a vida continua, eu vou ter que colher aquilo que eu plantei, então eu tenho que fazer melhores escolhas. Se vendo como esse espírito imortal. Encontra o sentido da vida em sua dimensão infinita. E todas as conquistas que ele vem a lograr estão conectadas, em primeiro plano, com esse propósito essencial. Por que a gente está enfatizando tanto a importância de descobrir em nós qual é o nosso propósito?
Porque uma vez que eu encontro as respostas internamente, eu vou encontrar os meios de trabalhar em favor desse propósito. Aonde eu estiver, como eu estiver, trabalhando aonde eu estiver, eu vou dar sempre a minha contribuição, fazendo não só aquilo que esperam de mim, mas aquilo que, como filho de Deus, eu posso fazer. Ajudando, cooperando, auxiliando, sorrindo. Muitas vezes fazendo um atendimento fraterno em pleno local do trabalho. Cooperando, auxiliando. Isso é fazer além daquilo que esperam de nós. De fazer um belo cálculo, quando eu sou um contador, em preparar uma boa aula, quando professor. Fazendo isso, eu vou dar a minha contribuição, não só diante daquilo que eu trabalho, mas também cooperando com o planeta em si, com a harmonização do planeta. No artigo que a gente falou, que está lá no site, o Luiz Roberto nos cita um exemplo que a gente, pensando em situações semelhantes, faz com que a gente se questione. Ele conta que certo dia ele observava um jovem, adolescente, portador de paralisia cerebral, numa cadeira de rodas. E esse rapaz demonstrava, a seu modo, um extremo sentimento de gratidão e de amor à sua amorosa mãe. Essa mãe, ela poderia ter dispensado os cuidados do filho a um terceiro, sem se preocupar, sem se envolver, mas não. Ela, além das suas atribuições diárias, que todos nós, donas de casa, também têm atribulações diárias, bem mais do que daquele que às vezes trabalha fora. Ela fez além, ela se tornou figura presente na vida desse filho. São almas vitoriosas, cumpridoras dos seus destinos. Na dedicação da mãe, no sorriso do filho, no beijo amoroso da mãe, nos olhos de gratidão do filho, a vida se mostra muito mais profunda, muito mais perfeita no convívio dos filhos, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. E esse é um belo exemplo para nós. Todos nós conhecemos, nós, quem sabe, temos situações vivenciadas aonde a gente se doa, aonde a gente faz mais daquilo que esperam de nós. A gente não sabe o porquê que esse filho e essa mãe têm essa ligação. Não cabe a nós nos questionarmos. Mas tudo aquilo que nós vivenciamos é porque tem um porquê para isso. E tudo aquilo que a gente faz deve ser bem feito. Que a gente deve fazer deve ser bem feito por nós. Tenho certeza que cada um lembrou de alguém ou de si próprio em algumas situações em que a gente fez mais. E que sentimento que proporcionou em nós? Algo ruim? Algo desagradável? Não. Nós somos os primeiros receptores dessa energia positiva. Nós fomos os primeiros que usufruímos dessa energia maravilhosa, dessa situação de consciência tranquila. Como foi bom. Deve com certeza ter neutralizado em nós aquelas situações que a gente ainda traz e que não está certo, que não é bom, que não é útil para nós, que a gente vivencie, que a gente traga. O propósito da vida, a conquista da felicidade, passa a ser não só entendida por nós,
mas principalmente vivenciada por nós. Porque a gente vai perceber que a felicidade não está lá fora. A gente não vai encontrar lá fora a felicidade verdadeira. Porque a felicidade está dentro de nós. Ela é algo que tem que vir de dentro para fora, do interior para o exterior. Quando o espírito se descobre como ser imortal, encontra o sentido da vida em sua dimensão infinita. E todas as conquistas que ele vem a lograr são conectadas, isso a gente leu, né, em primeiro plano, com esse propósito essencial. A partir do encontro essencial do espírito com a expressão máxima do sentido existencial, no imo da própria consciência, todas as conquistas vertem a sua direção para o aprofundamento desse propósito, planificando o ser espiritual de entusiasmo e fé, facultando desdobrar-se em comportamentos saudáveis e buscas nobres no aproveitamento de cada segundo, conquistando o mundo íntimo ao invés das posses materiais. Vejam, a gente começa a perceber o que realmente é importante para nós, o que realmente vai nos ajudar para o nosso crescimento. E a gente começa, então, a trabalhar querendo nos aproximar mais daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é útil para nós. Nossa vida é por demais preciosa para que eu me preocupe, para que nós nos preocupemos somente com os bens que aqui ficarão. O meu propósito, então, deve ser bem maior do que o desse mundo materialista, do que este mundo materialista nos apresenta como forma de ser um grande homem. A gente sabe que lá fora nos é imposto uma definição de homem bem-sucedido, quando na verdade não é bem assim. Muitas vezes nós encontramos bem-sucedidos lá fora e bem-sucedidos internamente. Mas nem todo bem-sucedido lá fora é bem-sucedido internamente. E nós precisamos começar a ver o que é de mais importante para nós. Então, o Luiz Roberto também nos dá como uma possibilidade de conquistar, ter essa conquista interior de bens morais. Ele nos dá um roteirinho, onde a gente pode ir aos poucos exercitando. E ele cita o treinamento mental, como o primeiro deles, a disciplina interior, a resignação e a vontade de superação. Exercitando o nosso pensamento, nós vamos identificar aqueles fatores que nos trazem felicidade. Aqueles fatores que ainda nos faz infeliz, e a gente vai começar a fazer escolhas. E como seres inteligentes que somos, nós vamos optar a seguir aquilo que nos torna felizes, eliminando aquelas situações, aqueles sentimentos ainda grosseiros, como o ciúmes, o ódio, a raiva, exercitando para que a gente consiga eliminar esses sentimentos. E a gente vai cultivar aquilo que é bom, belo. E assim a gente vai ser muito mais feliz. São situações simples, que todos vocês já conhecem, já ouviram falar, que toda a exposição doutrinária nos diz. Mas são situações que requerem muito esforço da nossa parte. Por isso que é tão importante, por isso que é tão enfatizado. Quem assim proceder, quem tentar todos os dias, de uma forma séria, domar as suas más inclinações, porque a doutrina espírita ela nos faz um convite, ela não nos impõe nada.
Mas quando a gente busca, então, domar essas inclinações para despertar as questões morais, aqueles sentimentos nobres que, em essência, todos nós trazemos. Allan Kardec, lá na Obras Póstumas, ele nos diz que nós já conseguiremos desfrutar da felicidade ainda enquanto encarnados nesse planeta. E ele fala, então, que o homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade nesta vida, além da satisfação que proporciona a sua consciência. Ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitáveis das suas imperfeições. Aí ele diz que terá calma, porque entenderá que todas as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede de honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúmes. Então é isso que ele nos pede, para que a gente tenha calma, que a gente tenha saúde, que a gente seja rico, que a gente tenha paz do espírito, que aí, nesse momento, nós já estaremos desfrutando de uma certa realidade. A gente tem que começar a perceber e trabalhar internamente isso, que hoje nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, não de férias, como muita gente pensa que pode ficar, como se em férias estivesse sempre. Nós estamos aqui com um propósito maior, com conquistas nobres a ser cultivadas. Então, que a gente deva se encher de entusiasmo para vencer essas dificuldades. Nossa vida é por demais preciosa para que eu me preocupe somente com os bens que aqui ficarão. Meu propósito deve ser bem maior do que este apresentado neste mundo. Quando eu entender que esse é o verdadeiro sentido para a vida, fazer o bem que está ao meu alcance fazer, nos limites da minha possibilidade, buscar aprender com as quedas, esforçar para dominar essas más inclinações que eu ainda tenho, a gente terá como salário aqui na Terra a paz de consciência. Então vamos trabalhar, vamos estudar, mas vamos também confraternizar. Mão, cérebro e coração focados no bem, pois quem valoriza a vida, dando a ela um sentimento útil, não com certeza terá um valor, um propósito para a sua existência. Hoje aqui a gente não veio com respostas prontas, porque questionamentos já com resposta. Hoje a gente veio aqui com o propósito de provocar a todos. Provocar no sentido de se questionar internamente. Para que vocês pensem, para que eu pense. O que eu estou fazendo dessa existência? O que eu estou fazendo da minha vida? O que poderia ser mudado para que ela se tornasse melhor? Para que eu fosse mais feliz? E como que eu estou fazendo a minha ligação com Deus e com o mundo espiritual, mundo este que eu retornarei? O que eu estou fazendo com todos esses ensinamentos que me está sendo oportunizado passar? Porque todo o conhecimento traz para nós responsabilidades. Para nos ajudar nesse questionamento, a gente trouxe um vídeo para que vocês façam essa provocação interna.
de formular internamente questionamentos, e que a gente tenha coragem de enfrentar as respostas que a gente encontrar, para refazer aquilo que não está bom, reafirmando aquilo que a gente já superou, e principalmente fortalecendo aquilo que nós já conquistamos, porque com certeza muitas situações boas a gente já conquistou. Esse vídeo está de forma gratuita no YouTube, à disposição de quem quiser olhar, de quem quiser compartilhar. E no final a gente preservou o autor do texto como forma da gente respeitar os direitos autorais. Onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue.
que essas provocações então possam ficar conosco e que a gente encontre as respostas interiormente. Que Deus possa nos amparar nessa busca.